Pedro Lomba, secretário de Estado adjunto do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento, presidiu a abertura em Tomar, no Hotel Templários do Congresso Empresarial Melhor Território Mais Competitividade, organizado pela NERSAN. A sessão de abertura contou ainda com a presença de Rita Salomé, presidente do Núcleo Empresarial da região de Santarém, e Anabela Freitas, a presidente da Câmara de Tomar. O evento é o culminar de um conjunto de reuniões levadas a cabo pelas associações junto das empresas, de entidades e conselhos do distrito, que serviram para obter contributos e identificar as necessidades empresariais existentes, tendo em vista o novo período de fundos estruturais para as empresas Portugal 2020. A iniciativa reúne durante quinta e sexta-feira em Tomar especialistas nacionais e internacionais dos mais diversos setores: empresarial, territorial, inovação, competitividade e fundos comunitários, e tem como objetivo central promover um debate que permita contribuir estrategicamente para o desenvolvimento. Esta iniciativa conta em Tomar com a presença de mais de 300 empresas que participam nos 3 painéis que decorrem no âmbito do encontro. Temas em discussão são Pilares de Desenvolvimento Empresarial 2014-2020. Depois, no segundo dia, será abordada a inovação e criatividade e também Portugal 2020, mudanças e perspectivas. A presidente da Associação Empresarial da região de Santarém, Rita Salomé, abriu a sessão de trabalhos deste congresso. Uma iniciativa da NERSAN e de todas as empresas da região de Santarém, tendo em vista um objetivo comum: preparar a região e novos desafios que se avizinham para o novo quadro comunitário dos fundos estruturais Portugal 2020. Este congresso marca também o fim de um ciclo de atuação da Associação, o qual foi iniciado ainda na anterior presidência do Dr. José Eduardo Carvalho. Um ciclo que foi inovador e marcado pela aposta do imaterial e a dinamização dos fatores dinâmicos da competitividade das empresas. De facto, durante este ciclo, as nossas atividades centraram-se nas áreas como a cooperação empresarial, a internacionalização, o empreendedorismo, a inovação e formação, qualificação, recursos humanos e o financiamento às PMEs. Na área da cooperação, criámos o AgroCluster do Ribatejo, um cluster empresarial com o objetivo de estimular o trabalho em redes das empresas da fileira do agroalimentar. Hoje, o AgroCluster já expandiu a sua ação para o Alentejo e para a região oeste. Abarca 63% da área agrícola de Portugal. Já conta com 109 empresas associadas, responsáveis por um volume de negócios de 1,9 milhões de euros, dos quais 500 milhões em exportações, mais de 40% do total da região, e emprega 9.000 pessoas. Um outro exemplo de trabalho em rede é o agrupamento complementar de empresas para a construção civil, que permite que todas as empresas desta fileira que assim o entendam concorram a um conjunto de grandes obras a nível internacional. Criámos também um portal de negócios denominado Clube NERSAN, onde já estão presentes todas as nossas empresas associadas, que ali podem promover e comercializar os seus produtos. Um portal online e disponível para consulta em todo o mundo. Outro projeto de dinamização e valorização do território e das suas potencialidades é o Viver o Tejo, um projeto dinamizado pela NERSAN para potenciar o turismo da região do Ribatejo. Começou no Médio Tejo e recentemente alargou a sua influência à Lusíria, cobrindo agora toda a região. É o primeiro projeto na região que congrega no mesmo local todas as ofertas turísticas que a região tem para oferecer. O site oficial e a sua imagem institucional já estão no terreno e o projeto soma uma centena de aderentes com uma tendência crescente
que nos tem surpreendido a todos e que demonstra o potencial turístico da nossa região. Em 2013, teve lugar o Viver o Tejo International Meeting 2013, uma iniciativa que reuniu 6 países e mais de 90 agentes turísticos para conhecer o potencial da nossa região e deste projeto inspirado no Rio Tejo e toda a sua envolvente. Sabemos também que a formação e a qualificação são bens indispensáveis para melhorarmos a nossa competitividade. Esta é uma das nossas grandes apostas. Nos últimos anos, participaram nas ações de formação 25.000 colaboradores das nossas empresas, o que é significativo. Na formação para empresários, mobilizamos 600 empresários, o que significa, de facto, o desenvolvimento da região onde estamos inseridos. O apoio ao empreendedorismo e aos empreendedores da nossa região e do nosso país tem sido também uma das nossas apostas. O Sítio do Empreendedor, lançado pela Nersan, permite a todos os empreendedores portugueses apresentarem a sua ideia de negócio e saber da sua viabilidade. É complementado por uma ferramenta inovadora, a formação inicial para empreendedores, uma necessidade que identificamos e que pretendemos ajudar à sua resolução, dando ferramentas fundamentais a todos aqueles que pensam criar o seu próprio negócio. Nos últimos anos, apoiamos a criação de mais de 400 empresas e empresários. Estabelecemos também um protocolo com a Câmara Municipal de Santarém, que permitiu viabilizar a criação do Centro de Inovação Empresarial de Santarém. O nosso esforço no empreendedorismo foi reconhecido pelo Governo. A Nersan foi distinguida no âmbito do Programa Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação. O apoio à internacionalização das nossas empresas e as exportações dos nossos produtos tem sido também uma prioridade nas ações desenvolvidas pela Nersan. Já desenvolvemos 35 missões e iniciativas empresariais em África, América do Sul, Europa e Ásia. Nestas ações participaram mais de 500 empresas, as quais registaram em média um aumento de 250% no seu volume de exportações. Gostaria ainda de salientar que entre 2010 e 2012 as exportações dos bens desta região cresceram muito acima da média do país, 39% contra 21%, um indicador muito positivo. Paralelamente, criámos um evento âncora para atrair empresários internacionais à nossa região. O Nersan Business é hoje uma das maiores mostras de networking internacional em Portugal. Nas 2 edições realizadas em 2012 e 2013, promoveu a realização de mais de 1000 reuniões de negócios com empresas e mostrou o melhor da nossa região a diversos países, entre eles Espanha, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, África do Sul, Namíbia, China e Dubai. Uma marca que queremos continuar a fazer crescer anualmente. Mas neste congresso marca também um início de um novo ciclo, com a apresentação do nosso novo Programa Estratégico de Inovação e Competitividade para a região. As novas prioridades para as empresas. Ciclo esse claramente focado na geração do conhecimento, da transferência de conhecimento, na aplicação do conhecimento nas empresas e numa maior visibilidade e posicionamento internacional da região
e do seu tecido empresarial. Espero que a continuação dos trabalhos corresponda às vossas expectativas e que este Congresso promova um diálogo que contribua estrategicamente para o desenvolvimento, prosperidade e diferenciação da nossa região e do nosso território, para que as nossas empresas continuem a afirmar-se no panorama nacional e internacional. Por último, mas não menos importante, uma palavra de apreço a todos os oradores que vão partilhar connosco os seus conhecimentos e as suas experiências, que constituirão certamente uma mais-valia no documento estratégico para a região. Em nome da NERSAN e em meu nome pessoal, muito obrigada. Bem-vindos a Tomar para este espaço de reflexão sobre o futuro. A intervenção dos fundos estruturais e de desenvolvimento no período de programação 2014-2020 assenta numa lógica de intervenção em torno de 4 domínios temáticos: competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego, capital humano, sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. Neste contexto, e que no que concerne à competitividade e internacionalização, as empresas estão na primeira linha dos destinatários da Estratégia Portugal 2020. Mas do ponto de vista das empresas, e permitam-me uma abordagem muito pessoal, para que tenhamos sucesso, torna-se necessário a confluência de 3 fatores determinantes. Primeiro, melhoria das condições de acesso ao financiamento por parte das micro, pequenas e médias empresas. Segundo, melhoria da conectividade internacional da economia portuguesa. Por exemplo, melhorar as cadeias de transporte e logística. E terceiro, redução dos custos de contexto. Mas a Estratégia 2020 lança ainda um outro desafio. Lança-nos o desafio da corresponsabilização dos atores, quer sejam públicos, quer sejam privados, que neste contexto são um fator crítico de sucesso. De facto, é fundamental o estabelecimento de relações mais dinâmicas e aprofundadas entre empresas e centros produtores de conhecimento, através de uma articulação por parte das redes de ensino, quer seja ensino regular, profissional, passando pelo superior, dizia eu, uma articulação com as necessidades das empresas. Estamos, pois, perante um novo desafio, em que os diferentes stakeholders são impelidos a formular um compromisso de médio e longo prazo para o sucesso da Estratégia 2020. Estou certa que todos estaremos à altura do desafio que agora nos é lançado. Votos de um bom trabalho e, mais uma vez, bem-vindos a Tomar. Permitam-me também que comece por transmitir algumas palavras de reconhecimento por todo um trabalho, todo um trajeto dinâmico, inteligente, de fortalecimento do tecido empresarial desta região. É um trabalho de baixo para cima, muitas vezes enfrentando obstáculos e, em nome do Governo, em nome do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, gostaria de deixar essa nota de reconhecimento público. É sabido que, e o tema da nossa, deste encontro tem justamente que ver com essa matéria, é sabido que a correção, peço desculpa, das assimetrias regionais, de que a valorização do território, de que a coesão nacional correspondem a opções fundamentais no quadro do chamado Portugal 2020. Encontram-se inequivocamente plasmados no acordo de parceria que submetemos recentemente à Comissão Europeia, tendo sido, aliás, um dos primeiros Estados da União Europeia a fazê-lo.
E a centralidade que atribuímos a estes princípios, a estes objetivos, desde logo traduzir-se-á numa afetação de recursos que atende à realidade territorial do nosso país. Quer isto dizer que esta alocação de recursos privilegiará as regiões mais desfavorecidas do país, Norte, Centro, Alentejo e Açores. Estas regiões juntas receberão 93% do financiamento disponível no quadro do Portugal 2020 e as restantes regiões receberão apenas os restantes 7%. Prova exatamente da mesma lógica é o facto dos programas regionais ganharem peso em relação aos programas nacionais, passando a representar cerca de 40% do total face aos 30% que têm no atual CREN. Trata-se de um ganho que resulta da integração também do Fundo Social Europeu nos programas regionais. Uma linha estratégica fundamental do Portugal 2020 passa pelo reforço do Fundo Social Europeu, que sobe de 37,5% para 41% do total dos fundos estruturais destinados a Portugal. Não são apenas números, porque atrás dos números está o significado que isto, do nosso ponto de vista, representa em termos de aposta nas pessoas, na sua valorização, na redução dos investimentos em infraestruturas e em equipamentos. O país tem, todos estamos cientes disso, muitos déficits, acumulou muitos déficits em muitos anos. Uns são da natureza financeira, são talvez aqueles que nos últimos anos ganharam mais visibilidade, mais proeminência, mas é sabido que o país tem déficits estruturais tão ou mais estruturais do que a questão financeira. A questão do nosso déficit demográfico é uma questão que é absolutamente central e terá que ser central em qualquer estratégia de desenvolvimento regional nos próximos anos. O déficit de competitividade que a nossa economia ainda, infelizmente, apresenta e também, vale a pena dizer, um déficit de cooperação, de concertação, que no plano territorial se torna, por vezes, demasiado preocupante. E, portanto, o primeiro, eu diria que um dos grandes objetivos que nós definimos para a organização, para a programação do Portugal 2020, passava exatamente por corrigir estes outros déficits, por enfrentar este déficit de competitividade e de internacionalização, por ultrapassar a hipertrofia infraestrutural que existia no passado, por dinamizar uma economia mais aberta ao exterior, mais capaz de gerar riqueza de forma sustentável. Aliás, permitam-me que diga que esta, aliás, é uma questão política de fundo que nos persegue, diria eu, nos últimos 15 anos, que é justamente, ou que vem justamente da circunstância de o país não ter feito as reformas necessárias para poder vencer os desafios e as exigências da globalização. E esse processo da globalização económica e financeira era um processo que estava à nossa frente em meados dos anos 90. E atrasámos muitas das reformas
necessárias para responder adequadamente a estes desafios e a urgência em que nos encontramos nos últimos anos não é alheia a esse atraso político de fundo. Por isso mesmo, a competitividade e a internacionalização da economia formarão, já foi aqui referido pela Sra. Presidente, primeiro, aliás, dos 4 eixos temáticos estratégicos que elencamos na proposta de acordo de parceria, afetando a este eixo cerca de 40% das verbas disponíveis. Trata-se, portanto, de concentrar esforços, concentrar apoio na aceleração da mudança de perfil de especialização da atividade produtiva para o setor dos bens e serviços transacionáveis, quer isto dizer, dos bens e serviços exportáveis ou suscetíveis de substituir importações. E as empresas, muito em particular as pequenas e médias empresas, estarão, por consequência, na primeira fila dos destinatários do Portugal 2020. Portugal optou por apresentar na proposta de acordo de parceria, à semelhança de vários outros Estados-membros, uma estratégia de especialização inteligente, multinível, porque não é possível hoje governar apenas num só patamar, é necessário concertar diferentes níveis de intervenção pública, composta por isso mesmo não apenas por uma estratégia nacional ou estadual, mas igualmente declinando, dividindo, compartimentando essa estratégia em várias estratégias regionais que lhe são complementares. Como disse, o principal déficit do país não é um déficit de infraestruturas, é um déficit de competitividade. E seria inteiramente irresponsável da nossa parte repetir modelos falhados ou modelos esgotados de aplicação das verbas europeias em grandes projetos, em grandes obras de fachada, muitas vezes obras de fachadas, em iniciativas sem retorno económico consistente. Por isso mesmo, achamos fundamental que, a par da resposta ao déficit da competitividade, achamos fundamental dar centralidade também àquilo a que chamei o déficit de cooperação territorial que sentimos ainda no nosso país. Isto quer dizer, ou isto aponta para uma estratégia territorial sem fronteiras entre os concelhos, assente no princípio da promoção de uma parceria alargada de coordenação, cooperação e concertação de iniciativas de âmbito transmunicipal. Estamos a falar de um conjunto de pactos, de acordos, que deverão promover esta concertação estratégica e operacional entre os parceiros públicos, privados e associativos, de base territorial ou de base temática, empenhados e mobilizados na concretização integrada de investimentos especialmente centrados na produção de resultados para a coesão, para o emprego, para a sustentabilidade territorial, com consequências específicas em cada município. Estes pactos, estas estratégias de base territorial constituem simultaneamente um investimento ou um instrumento de descentralização e responsabilização. Promovem o desenvolvimento de estratégias mais próximas do território, mas também um necessário numa escala mais alargada. Naturalmente que a cooperação permite ganhos de escala em termos completamente novos e, ao mesmo tempo, responsabilizam
os atores locais e regionais na articulação de projetos com dimensão suficiente para serem verdadeiros motores do desenvolvimento regional. E se quiséssemos agora perder um pouco de tempo em identificar alguns dos projetos relativamente aos quais estes ganhos de escala são ou serão imediatamente alcançáveis, era certamente fácil fazer uma lista. No turismo, claramente, eis uma área onde, para dar um pequeno exemplo, onde a cooperação transmunicipal tem muito para dar. Portanto, a cooperação será então a chave para o desenvolvimento dos territórios. Em alguns territórios, este paradigma cooperativo terá de estar assente numa estratégia de desenvolvimento mais integrada, através daquilo a que temos vindo a chamar o intermunicipalismo, mas a mensagem fundamental que é necessário reter é que tudo isto implica pensar e agir num território com outra dimensão, com outro valor, com outra escala, disputando um conjunto de processos e de investimentos cujos objetivos finais se traduzirão no melhor aproveitamento dos recursos endógenos geradores de riqueza em cada região. Meus caros amigos, nós temos dito que, a este respeito, há um paradigma que é necessário mudar. Não deve ser o financiamento do Estado, financiamento público, financiamento europeu, a origem do projeto. Devem ser os bons projetos a justificar os financiamentos disponíveis. E isto obriga-nos, e penso que esse é um desafio dos próximos anos em Portugal, seja qual for o governo, promover, efetivar uma mudança real na relação entre o Estado, as empresas, os cidadãos, as atividades desses cidadãos, a economia no seu todo. Uma mudança que, em vez de limitar possibilidades, em vez de fechar horizontes, em vez de colocar as pessoas na dependência de centros de decisão distantes, passa exatamente por fazer o inverso, por aumentar as suas possibilidades de ação, por por expandir a sua margem de manobra, por descentralizar também os processos de decisão nestas matérias. Nós vamos simplificar ao máximo o acesso aos fundos. A palavra muito do nosso tempo, a palavra simplificar. O país, diria, não apenas Portugal, mas muitos países europeus precisam desta grande viragem simplificadora. Não simplista, mas simplificadora. Vamos fazer uma gestão destes fluxos financeiros o menos burocratizada possível, confiando ex ante e fiscalizando ex post. Pretendemos democratizar a informação sobre os programas existentes, os respectivos critérios de elegibilidade, as suas condições de execução. Não tenho a mais pequena dúvida de que uma das causas em Portugal da desigualdade económica e social que nós temos tem exatamente que ver com a informação que uns têm que a outros é negada, que a outros passa ao lado. Eu não tenho a menor dúvida de que é a obrigação dos poderes públicos e a obrigação de quem organiza, coordena e gera e programa
sistemas de apoios, sistemas de incentivos, garantir que a informação sobre as oportunidades que existem chega efetivamente a todos. E nessa mesma medida criaremos, estamos a trabalhar justamente nisso, um modelo de governo mais descentralizado do que o passado, mais próximo do que o passado e mais simples do que o passado, com regulamentos mais simples, mais legíveis, mais aplicáveis do que no passado. Não é um exagero, nem uma injustiça dizer-se que alguma parte do atraso do passado na execução dos fundos disponíveis, dos fundos europeus, que por isso mesmo não chegaram à economia e não chegaram às pessoas, teve que ver exatamente com complexidade a mais, centralização a mais, para além de opções muitas vezes erradas por investimentos de regime, por projetos de regime, em vez de projetos das pessoas. Eu usei esta intervenção para vos expor, muito sumariamente, algumas linhas de fundo que orientam o Portugal 2020 no domínio da aposta na competitividade, na internacionalização, nas pequenas e médias empresas. Nós, naturalmente, reputamos os fundos europeus de importância capital para o nosso desenvolvimento nos próximos anos. Não podemos e não vamos falhar os grandes objetivos do Portugal 2020. Não podemos desperdiçar estas oportunidades ou esta oportunidade para voltarmos a ser confrontados com as mesmas falhas que nos precipitaram para uma grande crise de estagnação económica, que foi a crise em que vivemos na última década. Queremos mudar prioridades, queremos mudar filosofias de governação, não perdemos de vista os fins, financiaremos em função dos resultados e não dos meios. Se quiserem mais um exemplo, na formação o critério será a empregabilidade do formando e não a ação de formação. Em suma, vamos contratualizar objetivos. E se cumprirmos se formos eficientes na ação, na implementação de todos estes princípios que eu aqui acabei de sumariar, então não tenho absoluta dúvida e não devemos ter absolutamente dúvida de que o Portugal 2020 será uma porta, uma condição fundamental para um novo patamar de desenvolvimento, de prosperidade, de competitividade, de coesão territorial. Em suma, exatamente os dois objetivos que aqui são apresentados para nortear os vossos trabalhos neste Congresso. Melhor território, mais competitividade. Desejo-vos, por isso, excelentes reflexões, excelentes contactos, um excelente trabalho. Muito obrigado.